Estamos de volta. Programa Conexão, todo domingo, 9 horas da manhã, para você ficar bem informado. Aqui nós temos assuntos de todos os tipos, né? São pautas variadas. E neste bloco eu venho trazendo um assunto que é, no mínimo, polêmico e triste, né? Eu digo triste porque a gente ainda passar por esse tipo de coisa nos dias de hoje é uma coisa inadmissível. Claro que eu estou fazendo um suspense, né, gente? Vocês estão dizendo, o que será que ela vai falar? Mas na escalada eu já disse que eu estaria aqui com a Bruna Damasceno, que ela é comunicadora, ela é mestre de cerimônia, né? Ela é radialista, locutora, e ela vem sofrendo, quem conhece a Bruna sabe, conhece, acompanha nas redes sociais, ela vem sofrendo aí com essa questão de agressão. São relacionamentos abusivos, não é isso, Bruna? E quem vai estar conosco também para falar sobre isso é o doutor Vladimir, que está ali, Vladimir Barbosa, que vai falar também sobre essa questão. É óbvio que a gente teria aqui a Bruna e a gente tinha que ter um embasamento, um profissional que pudesse nos dar uma luz. Então, em primeiro lugar, como vai, Bruna, tudo bem? Como vai, doutor Vladimir? Sejam bem-vindos ao programa. Bruna, vamos começar com você. O que foi que aconteceu? Desde já, muito obrigada, Sônia, pelo espaço em estar aqui falando desse assunto que não é muito agradável, né? Já vim outra vez aqui no seu programa para me divulgar como influencer, falar de redes sociais. E hoje estamos aqui nessa pauta que é muito importante, que é o não à violência contra a mulher, essa bandeira, que recentemente, né, teve um caso, né, do DJ Ives com a Pamela e, por coincidência, uma coincidência ruim, no mesmo dia que foi divulgado, foi o mesmo dia que ocorreu a agressão física, psicológica comigo. Bem, no dia 11 de julho, o meu então ex-namorado me agrediu fisicamente e psicologicamente. E não foi a primeira vez. Fui puxada fortemente pelos cabelos de forma violenta e fiquei imobilizada por longos minutos. Fui ameaçada, xingada e ameaçada de que arrancaria a cabeça fora, minha e da minha mãe. Nossa. Sim. E então fiquei me esquivando de tentativas de socos, lutando. E quando eu consegui me desvencilhar da situação, eu corri para a porta, que estava apenas encostada. E foi aí que ele chutou todos os meus pertences. E eu saí aos prantos, me sentindo assim ultrajada. Desci as escadas e fui acolhida por vizinhos. Isso foi na sua casa? Não, na casa dele, condomínio. E desci as escadas e recebi a acolhida de vizinhos que perguntaram, chamou a polícia? E foi aí que deu aquele plim, né? E eu me encorajei e assim fiz. Chamei, acionei a polícia e segui todos os protocolos. Fui à delegacia da mulher, registrei BO, solicitei medida protetiva. E eu acredito que tão mais nobre seria que se o agressor reconhecesse o erro, assumisse o ato, do que negar a situação. Porque eu acredito que negar a agressão é ser covarde duas vezes. Agredir e negar. Então, eu vivi num relacionamento abusivo por mais de 3 anos. Mais de 3 anos? Mais de 3 anos. Onde uma simples curtida, um comentário de Instagram, eu exercer a minha profissão, uma roupa, já era motivo suficiente para ele se alterar. Porque ele não aceitava ser contrariado. E muitas pessoas acabam normalizando situações como os agressores, geralmente, né? Como puxar os cabelos, apertar pescoço, apertar punho, rasgar roupa, e acaba não considerando isso como uma agressão física. E é agressão física, sim, e também é crime, né? Infelizmente, a gente vem de uma cultura bem machista que muitas pessoas, os próprios agressores, fazem esses atos e naturalizam e fingem que nada aconteceu como se fosse uma situação normal. Tipo, não fez o que eu quis, não fez do jeito, da forma que eu mando. E aí já é a justificativa, né? Mas realmente nada justifica a violência contra a mulher. Doutor Vladimir,
no caso de violência contra a mulher, de acordo com a sua experiência, em primeiro lugar, seja bem-vindo ao programa, viu? Muito obrigado. De acordo com a sua experiência, a violência contra a mulher, ela tem sido, hoje em dia, mais... as mulheres têm dado mais importância a isso, elas têm dado mais parte para a polícia sobre a violência, ou ainda existe muito medo de fazer esse tipo de coisa? Porque realmente a gente acha que dá medo, né? Sim, Sônia, eu acho que existem as duas coisas, né? Eu acho que tanto existe atualmente essa denúncia maior, né? Eu acho que pela visibilidade que vem sendo dada pelo assunto, né? Ao assunto nesses últimos anos, né? Vem encorajando as mulheres, como também acho que também ainda existem mulheres que ficam lá com medo, né? Com aquele sentimento e se encolhem, não conseguem denunciar, não conseguem sair daquele buraco para iniciar, né? Eu estava ouvindo o relato da Bruna, né? O triste relato da Bruna, e ela pontuou de maneira bem clara as violências que foram sofridas por ela, né? No caso, a violência, no artigo 7º, né, da Lei Maria da Penha, ele indica 5 tipos de violência, né? Ela indicou 2, né, que é a violência física e a violência psicológica, né, que você falou. Fora isso, nós temos ainda 3 tipos, né, que é a moral, patrimonial e, eu acho que talvez a pior de todas, a sexual, né? Eu acho também, Sônia, que estávamos conversando até ali fora, né, a questão do limite, né? Até quando, se você me perguntar, a mulher deve aceitar isso, né? É triste você falar isso, né? Até quando uma mulher deve aceitar isso? A meu ver, da primeira vez. Na primeira vez que aconteceu, não deixe chegar a um limite que talvez seja a morte, né, que talvez seja uma agressão, porque o homem que comete esse tipo de crime, né, ele quer ter uma dominância sobre a mulher, né? Ele quer dizer o que é que a mulher tem que fazer, tem que vestir, o que é que a mulher pode curtir, o que é que não pode, né? E aí acaba gerando essa relação de dominância que também acarreta em medo, né, e tudo. Então, assim, é sempre importante a mulher sempre procurar a delegacia de polícia lá da sua região, né? Aqui em Fortaleza nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é especializada nesse tipo de denúncia, tem os juizados, né, que também são especializados nisso. Então eu acho que tem que se buscar sempre denunciar esse agressor. Quando a sua mãe soube dessas agressões, o que foi que ela fez ou de que forma ela se comportou? Um dos exemplos que a gente pode citar é que, por exemplo, ele tenta tirar pessoas próximas da sua vida, familiares, amigos, afastar, né? Porque fica mais fácil de manipular. Sim. E no caso, eu sou sozinha com a minha mãe, né? Então, é um alvo fácil também. Sim, né? exatamente. Então, até postei nas minhas redes sociais um exemplo desse comportamento agressivo e abusivo por parte do meu ex-namorado, que foi em outra situação, não foi a situação do meu BO. E lá a gente percebe e fica assim angustiado em ver a cena, né? Porque a minha mãe também é uma vítima. Sim. Né? Inclusive, ela também solicitou a medida protetiva, né? Porque ela também se viu dominada pela situação. Então, é como se ela também estivesse dentro daquele relacionamento abusivo, onde ela tentava entender, onde ela tentava ajudar, aconselhar. E a gente perdoou várias vezes e tentou entender várias vezes e tal, porque às vezes a gente acaba também colocando a culpa em si, né? A gente tem essa coisa de querer ajudar o outro e tal, mas chega uma hora que a gente se dá conta de tudo, né? E é muito triste. Psicologicamente, como é que você tá? Tô assim, bem abalada, machucada, mas com a minha postagem do meu desabafo, do meu relato nas redes sociais, eu me senti muito acolhida, né? Eu recebi mensagens de amigos de infância, de pessoas que estavam distantes, e todos me apoiaram. Então, isso que me fortaleceu e vem me fortalecendo. Doutor Vladimir, ele não pode alegar que ela está difamando ele de forma injusta, ela colocando esses prints? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo em relação, de repente, a uma pessoa que se sente vítima da história. E aí você fez essas imagens e tal. Ele não pode, de repente, alegar isso ou querer se defender dessa forma? Sônia, assim, na justiça, né, nós temos possibilidades, né? Assim, a possibilidade jurídica das coisas, a gente consegue abranger vários pedidos, vários tipos de pedidos. Então, ele pode, se sentir injustiçado, tentar
buscar os meios legais, como até aconteceu em casos que repercutiram recentemente na mídia, né? Onde houve uma tentativa de barrar a divulgação de imagens, né, e tudo. Agora, isso cabe muito à polícia, né, Sônia? Investigar tudo isso, investigar o que é que aconteceu, né? Como a própria Bruna disse, contra as provas e os fatos não há argumentos, né? Então a polícia tem que buscar provas, né? Tem que se arcabouçar de tudo que for possível, de todo o conteúdo comprobatório possível para levar em ambos os casos, né? Se por algum acaso for detectado que não houveram agressões ou que isso não realmente ocorreu, a polícia tem que apurar e remeter à justiça, né? É importante, Sônia, também falar, né, a importância de se romper esse ciclo, né, de se romper esse ciclo. No caso, a Bruna aí estava num relacionamento ainda, digamos, inicial, apesar do tempo, né, Bruna? Você ainda estava namorando, mas e quando ultrapassa-se essa fase, né? Quando você casa, quando você tem filhos, né? Quando você já monta uma família, como fazer, né? Então é sempre importante romper esse ciclo, né? Para que esse ciclo, no caso, não venha a ferir seu filho, né? Que está lá acompanhando, né? Como nós estávamos conversando aqui, o ser humano é repetidor, né? Se você cria um filho vendo sua mãe sendo agredida, vendo sua mãe sendo humilhada, sendo rebaixada, aquele filho vai achar que ele pode humilhar, que ele pode rebaixar, né? Então é muito importante romper o ciclo e denunciar, né? Sempre. Então a primeira etapa é essa, denunciar sem medo. Sim, com certeza. Porque muitas vezes as mulheres têm medo de denunciar e voltar para casa e ele, mesmo com uma medida dessa, ele ir lá e fazer alguma coisa, né? Sim. Então, mas tem que perder esse medo. Sim, e a medida protetiva em si, ela já há a possibilidade de afastamento do lar do agressor, né? O agressor sai do lar, né? Por enquanto, né? Enquanto as coisas ainda estão complicadas, a pessoa pode tentar se deslocar para a casa de algum familiar, alguma coisa, né? Mas no momento em que se leva isso para a justiça analisa e, opa, peraí, esse cara tem que sair do lar. Ele está sendo um prejuízo para o lar dele, para os filhos, para a criação dos filhos e tudo, né? Então, a justiça consegue afastar esse agressor do lar, né? E aí ela fica no lar dela, na vida dela, né? Obviamente, Sônia, que a gente também não pode garantir, né? Nem eu posso aqui dizer para vocês que o Estado vai estar lá 24 horas monitorando se esse cara vai lá agredir ou não, né? Mas sempre a qualquer sinal do perigo, a mulher liga e denuncia, porque eu acho que, apesar de tudo, a gente está evoluindo aí no quesito estadual aí para obtenção desses meios de se coibir isso daí. Não é fácil, Bruna. Sônia. Inclusive, sobre a sua pergunta, né, após a minha postagem, recebi diversas ligações dele e não atendi nenhuma delas. E recebi uma mensagem dizendo, vamos conversar, me dá 15 minutos e tal. E alguns familiares também entraram em contato, tipo, para eu não denunciá-lo, não postar nada. Inclusive também sobre esse comentário da questão da possibilidade de uma difamação, né? Segundo orientações de advogados, também em todos os meus relatos e desabafos e postagens de prints e tal, me preocupei em não expor o nome do agressor e nem quem é, né, a pessoa. E até agora estou assim, seguindo essas orientações. E assim nós vamos terminar esse bloco. E eu quero agradecer a Bruna Damasceno por ter vindo aqui. Depois a gente vai trazer mais outras questões. Eu queria muito que o Dr. Vladimir participasse, porque ele é um advogado e é na especialidade criminal. Então tem muitos assuntos que nós vamos explorar aqui. Eu gostaria muito de contar com a participação e a presença do Dr. Vladimir. Então, se você está passando por algum tipo de situação parecida com a da Bruna, faça como o Dr. Vladimir falou, tá bom? Denuncie, não tenha medo e se apoie em quem está com você. Quem não está com você, você não precisa estar perto, né? Você precisa de pessoas que estejam com você, que te ajudem, que te dê apoio, que te dê a mão, tá certo? Então, obrigado mais uma vez a Bruna Damasceno, Dr. Vladimir, muito obrigado pela sua participação. E vocês que estão em casa, não saiam daí, porque no próximo bloco tem Banda Passaporte. Eu volto já já.